Ela achou que ele fosse apenas um cowboy sem rumo, mas ele era dono de metade do estado e não amava ninguém há anos. Você parece precisar de um milagre ou de um mecânico. Eli se assustou, quase deixando cair a chave inglesa ao olhar através da poeira. O capô da caminhonete estava aberto, e o vapor subia do motor como um fantasma. Ela se virou na direção da voz e o viu, alto, coberto de poeira, montado um passo largo, um cavalo preto que parecia ter saído de um velho faroeste. Ele usava um chapéu surrado puxado para baixo sobre os olhos e uma camisa jeans surrada que combinava com a paisagem atrás dele. Ela endireitou as costas, as mãos ainda segurando a chave inglesa. Depende de qual você está oferecendo. O cowboy deu um meio sorriso. Bem, eu deixei meu kit milagroso lá na última cidade fantasma, mas sou razoável com motores e cavalos, se você também tiver. Eli hesitou. O sol estava se pondo rápido. Seu celular estava sem bateria e ela ainda estava a 16 quilômetros do rancho. Coiotes começaram a uivar à distância. A caminhonete superaqueceu, ela murmurou. Ou talvez o alternador tenha queimado. Não sou especialista. Se importa se eu der uma olhada? Perguntou ele, desmontando lentamente. Ela sentiu, observando-o atentamente enquanto se aproximava. Ele se movia com uma confiança silenciosa. Sem pressa, sem arrogância, apenas passos firmes que rangiam suavemente o cascalho. Ele largou a bolsa da sela, tirou um pano e se inclinou sobre o motor como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Eli cruzou os braços. Qual é o seu nome? Robert. Só Robert. Ele olhou para cima brevemente. É assim que eu me chamo. Ela sentiu brevemente, sem saber se a resposta a satisfaria. Ele trabalhou em silêncio por alguns minutos, limpando a graxa de uma mangueira e verificando a correia do ventilador. O sol se punha atrás das colinas e as sombras começaram a se estender mais pelo chão. Você mora por aqui? Perguntou ela, principalmente para preencher o silêncio. Ele balançou a cabeça. Só de passagem. Você é deste estado? Perto o suficiente para sentir o cheiro, longe o suficiente para não pertencer. Eli não sabia o que aquilo significava, mas algo no jeito como ele disse a fez parar de pressionar. Depois de 20 minutos, ele limpou as mãos na calça jeans e olhou para ela. Ela vai precisar de um dedo do pé. Radiadores quebrados. Imaginei, ela suspirou. Tem um rancho, uns 16 quilômetros a oeste. O meu. Tem um trailer e outro caminhão lá. Se você puder me ajudar a engatá-lo, eu te dou o jantar. Robert tirou o chapéu de leve. Combinado. Levou mais 1 hora para engatar o caminhão na égua e colocar os equipamentos dela na bolsa da sela. Ela o seguiu a pé por um tempo, até que ele insistiu que ela fosse a cavalo. Ela subiu atrás dele, desajeitada, mas grata, tentando não se aproximar demais, mas o ar da noite estava esfriando rapidamente. Quando chegaram aos limites da propriedade dela, a velha placa de madeira os recebeu. Rancho Silverben, 1979. As luzes da varanda brilhavam suaves e aconchegantes contra o crepúsculo. Os cavalos no pasto levantaram a cabeça, mas não o fizeram. Robert os levou até o celeiro e ajudou a desengatar tudo em silêncio. Você é boa com ferramentas? Perguntou Eli enquanto descarregavam os suprimentos. Depende do serviço. Tenho um portão quebrado e um telhado com goteiras. Se você está procurando trabalho. Ele olhou para ela. Só mais alguns dias, e depois sigo em frente. Ela assentiu. Só mais alguns dias. Mais tarde naquela noite, Eli colocou um prato de ensopado e pão de milho na mesa dentro da pequena cozinha. Robert sentou-se à sua frente, recém-tomado banho, mas ainda com aquelas roupas desgastadas pelo tempo. Ele comia como alguém grato, não faminto, e nunca pediu mais do que ela oferecia. Ela o observava por cima do copo. Você já se estabeleceu em algum lugar? Ele balançou a cabeça. Faz tempo que não. Fugindo de alguma coisa. Correndo em direção à paz, disse ele simplesmente. A resposta a pegou de surpresa. O vento lá fora aumentou, roçando as vidraças com dedos macios. A noite os envolveu em silêncio. Pouco conversaram depois disso. Ela lhe ofereceu o quarto de hóspedes no antigo alojamento ao lado do celeiro. Ele aceitou, agradeceu e saiu para o luar. Eli trancou a porta atrás dele, com a testa franzida. Havia algo nele, calmo, mas distante. Gentil, mas fechado. Um cowboy sem rumo, pensou ela. Um dos antigos. Ela balançou a cabeça, serviu-se de mais um copo d'água e apagou as luzes. Mas, pouco antes do amanhecer,
Um estrondo quebrou o silêncio. Eli se levantou de um salto, o coração disparado. Lá fora, os cavalos relinchavam. Ela pegou o rifle perto da porta, calçou as botas e correu em direção ao celeiro. Mal tinha chegado à metade do caminho quando os viu. 3 figuras nas sombras movendo-se rapidamente, uma delas já dentro do celeiro. Uma das portas pendia das dobradiças. Então, ouviu-se o som de punhos, grunhidos e um corpo batendo na parede. Ela ergueu o rifle, tremendo, mas então viu um movimento ao lado. Robert! Ele se moveu como um raio, agarrando um dos intrusos pelo colarinho e jogando-o contra o poste. O homem caiu. Outro atacou, mas Robert desviou, desferiu um soco em suas costelas, e em seguida, desferiu um golpe com as pernas, num movimento fluido demais para ser de cowboy, limpo demais para ser sorte de bêbado. O terceiro homem olhou para Robert e correu. Quando Eli chegou ao local, Robert estava verificando as fechaduras das baías, acalmando os cavalos. Você está bem? Ela ofegou. Pergunta melhor para eles, respondeu ele, acenando com a cabeça na direção dos 2 homens gemendo no chão. Ela o encarou, atordoada. Quem é você? Ele a encarou. Só Robert, mas Eli não tinha certeza se ainda acreditava nisso. Robert trabalhava com as mangas arregaçadas e poucas palavras. No meio da manhã do dia seguinte, ele já havia consertado a porta quebrada do celeiro, reforçado 2 baías e consertado as dobradiças soltas do galpão de ração. Eli o observava de longe, mastigando a ponta de um lápis enquanto estava sentada nos degraus da varanda com a papelada esquecida no colo. Ela já vira homens adultos cederem sob o peso de um cavalo teimoso ou xingarem ao tentar consertar um portão. Mas Robert se movia com um ritmo tranquilo, como se não tivesse nada a provar. Suas mãos eram firmes, precisas, calejadas, mas não descuidadas. Ele não tinha pressa. Não se gabava. Apenas consertava. E isso a perturbou mais do que o arrombamento da noite anterior. Eli esperou até o último prego ser pregado antes de se aproximar. Ele enxugou a testa e se virou para ela como se já soubesse que ela estava ali. Obrigada, disse ela, por ontem à noite. Ele assentiu. Você se mete em encrenca aqui? Às vezes, terrenos como este tendem a atrair interesse, especialmente de pessoas que querem ficar com o que não ganharam. Robert não respondeu. Apenas caminhou até o coxo e jogou água no rosto. Você já aprendeu a derrubar alguém assim numa briga de bar? Perguntou ela, cruzando os braços. Robert olhou para cima, com água pingando do queixo. Não exatamente. Você se move como alguém treinado, disse ele. Nada. Ela se aproximou. Sabe, é muito difícil confiar em alguém que não te conta absolutamente nada sobre si mesmo. Ele secou o rosto com um pano e a encarou calmamente. Você confia em mim o suficiente para me deixar ficar? Isso foi antes de você começar a quebrar costelas no escuro como um ex-membro das forças especiais. Ele quase sorriu. Quase. Eu te disse, Robert. E eu te disse que isso não funciona aqui. Ou você está fugindo de alguma coisa, escondendo alguma coisa, ou ambos. Então, qual é? Robert olhou para o pasto. Os cavalos pastavam em silêncio, o vento puxando a grama alta. Ele não respondeu de imediato. Às vezes, as pessoas perdem coisas, disse ele suavemente, e não querem falar sobre elas. Eli ficou tensa, mas algo em sua voz, uma imperceptível imperfeição, a fez parar. Ela assentiu uma vez. Bem, você merece mais algumas noites. É só isso que estou dizendo. Ele assentiu levemente. É tudo o que preciso. Nos dias seguintes, Robert entrou no ritmo no rancho. Ele se levantou antes do nascer do sol, ajudou com a alimentação, remendou uma parte da cerca que estava cedendo há meses e até conseguiu acalmar a égua mais difícil de Eli, Dusty, com nada além de um assobio baixo e mãos firmes. Eli, por sua vez, continuou tentando decifrá-lo. Ela fazia perguntas de passagem, como onde ele havia crescido, o que o trouxe para o oeste, se ele já havia treinado cavalos profissionalmente. Mas cada resposta era vaga, cuidadosamente formulada, como se ele estivesse construindo um muro, mesmo enquanto caminhava ao lado dela. Certa noite, após um longo dia de trabalho, sentaram-se na varanda, observando o céu mudar de âmbar para um azul profundo. Eli foi a primeira a quebrar o silêncio. Meu pai costumava dizer, a terra só é boa se o homem estiver disposto a ficar e cultivá-la. Robert assentiu, com o olhar fixo no horizonte. Você acredita nisso? Ela perguntou. Eu acredito que a terra se lembra das mãos que a constroem e dos pés que correm dela. Ela inclinou a cabeça. E qual é você?
Ele olhou para ela e então olhou de verdade. Olhos sombreados, mas honestos. Eu costumava construir. Depois corri. Ainda estou tentando descobrir qual dos dois vence no final. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então Eli perguntou: você é boa com cavalos porque os ama ou porque eles ouvem melhor do que as pessoas? Robert riu baixinho. Um pouco dos dois. Eli sorriu. Você já pensou em ficar no mesmo lugar? Seus olhos não desviavam da terra. Às vezes, você pensa em ficar aqui. Ele se virou para ela mais devagar desta vez. Importaria se eu fizesse isso? Ela piscou, o peito apertado. Eu não deixo as pessoas entrarem facilmente, disse ela baixinho. Eu também não. Seus olhares se encontraram. Algo silencioso passou entre eles. Reconhecimento, talvez até compreensão. Sem declarações, sem promessas, apenas duas pessoas que aprenderam a sobreviver da maneira mais difícil, se perguntando se talvez desta vez fosse diferente. Então, ao longe, o som de um caminhão ecoou pela estrada de cascalho. Eli se levantou, a tensão voltando aos seus ombros. É a Rei. Robert observou a expressão dela mudar. Problema? Ela sentiu, séria, grande. E, num piscar de olhos, a calma que haviam construído estava prestes a ser testada. O caminhão parou em meio a uma nuvem de poeira, o motor roncando baixinho como um aviso. Eli ficou imóvel na varanda, com os braços cruzados sobre o peito, o maxilar travado de um jeito que Robert ainda não vira. Rei saiu do banco do motorista como se fosse dono da terra sob seus pés. O mesmo de sempre. Ele era alto, bronzeado e usava uma camisa social de alfaiate que não combinava nem perto da terra. Seu sorriso era largo, experiente, polido. Robert não gostou dele imediatamente. Eli, disse Rei, caminhando em direção à varanda como se tivesse sido convidado. Faz tempo que não nos vemos. Ouvi dizer que sua caminhonete quebrou. Pensei em passar por aqui para dar uma mão. A voz de Eli soou monótona. Tarde demais. Alguém já ajudou. Os olhos de Rei se voltaram para Robert, que se encostava no poste da varanda com indiferença casual, mas com olhar penetrante. Robert não se mexeu. Não piscou. Não precisava. O sorriso de Rei se contraiu. Amigo seu. Robert não respondeu. Eli interveio. Ele está ajudando no rancho. É tudo o que você precisa saber. R.Y. riu baixinho, virando-se para ela. É isso mesmo. Imaginei que, depois do que aconteceu, você estaria pronto para falar de negócios. A oferta continua de pé. Nunca se sustentou, Rei. Eli retrucou. Continue fingindo que sim. Ele inclinou a cabeça, fingindo mágoa. Vamos lá. Você sabe que não pode manter este lugar funcionando para sempre. Você está a um passo da execução hipotecária, e eu tenho os meios para consertar isso. Não vou vender. Ele se aproximou, baixando a voz. Tem certeza disso? Porque da próxima vez eu posso não vir perguntar. Robert se endireitou. Você está ameaçando ela? Rei se virou. Com licença. Robert desceu os degraus lentamente, calmo, controlado. Você veio sem ser convidado. Você está forçando a barra. Eu chamaria isso de ameaça. Rei deu meio passo para trás, mas se conteve. Você não sabe com quem está falando. O sorriso de Robert não alcançou seus olhos. Não, mas eu conheço o tipo. R.Y. estreitou os olhos. Isso não é da sua conta, cowboy. A voz de Robert baixou. Agora é. Eli se colocou entre eles. Já chega, vocês dois. R.Y. respirou fundo, tentando recuperar a arrogância. Você vai se arrepender disso, L. Você sempre se arrepende. Ele se virou, voltou para a caminhonete e arrancou pela estrada de cascalho, espalhando terra atrás de si. Robert observou até a poeira baixar. Você está bem? Perguntou baixinho. Eli assentiu, mas seus punhos ainda estavam cerrados. Ele não vai parar. Robert olhou para a paisagem, com o maxilar tenso. Então eu também não vou. Naquela noite, Eli mal dormiu. Verificou as fechaduras 2 vezes, caminhou pela cerca com a ajuda de uma lanterna e se assustou a cada som que o vento trazia. Robert estava sentado no celeiro, afiando uma lâmina com movimentos lentos e constantes, com os olhos fixos na porta. Só depois da meia-noite é que aconteceu, um estrondo metálico. Os cavalos entraram em pânico. Eli já corria quando Robert irrompeu da baia lateral, movendo-se com uma precisão assustadora.
Dois homens de capuz preto estavam no meio do processo de destravar as portas da baia quando ele abordou o primeiro, jogando-o no chão. O segundo homem puxou um pé de cabra e desferiu um golpe. Robert se abaixou, contra-atacou, agarrou o pulso do homem e girou até a arma cair. Um soco, dois, e o homem desmaiou. Eli chegou com o rifle, ofegante. Você está bem? Perguntou ela. Robert assentiu, respirando com dificuldade, mas com firmeza. Eles não eram profissionais, apenas mercenários. Hey! Ela disparou. Robert ajoelhou-se ao lado de um dos homens, examinou seus bolsos e tirou um bilhete dobrado. Sem nome, apenas um mapa tosco da propriedade dela e a baia marcada com um X vermelho. Eli sentiu o sangue gelar. Eles iam levar a prefeita, sussurrou. Vendê-la, manchar a reputação do rancho. Robert se levantou, estreitando os olhos. Ele não está só tentando te assustar. Ele está tentando te desmantelar pedaço por pedaço. Eli sentiu algo mudar dentro dela. Eu não consigo fazer isso sozinha, disse ela. Você não consegue, respondeu Robert. Na manhã seguinte, Eli o encontrou reforçando a cerca do perímetro com arame farpado novo. Ela lhe trouxe café, em silêncio por um momento, antes de dizer, você nem hesitou ontem à noite. Robert olhou para ela, com as mãos ainda sujas. Não precisava. Você já fez isso antes. O silêncio dele foi resposta suficiente. Por que você esconde isso? Ela perguntou. Porque da última vez que lutei por algo, ele disse lentamente. Perdi mais do que ganhei. Ela engoliu em seco. E desta vez, ele olhou para ela, com os olhos mais suaves. Ainda tentando entender isso. Ela colocou a caneca no poste da cerca ao lado dele. Bem, se vale a pena, fico feliz que você esteja aqui. Ele assentiu. Eu também. Mas, no fundo, Eli sabia que Rei não tinha terminado, e Robert estava começando a parecer menos um cowboy e mais alguém treinado para sobreviver a coisas muito piores. Tudo começou com uma caixa velha e empoeirada, enfiada no fundo do casebre, atrás de um emaranhado de cordas e arreios quebrados. Eli não pretendia encontrá-la. Ela estava procurando cobertores extras e quase tropeçou nela. A caixa era pesada. Cantos de metal, uma trava enferrujada, e quando ela abriu, uma nuvem de poeira de celeiro velho encheu seus pulmões. Dentro havia papéis, dezenas deles, documentos cuidadosamente dobrados, amarelados nas bordas, amarrados com uma tira de couro, e em cima, um envelope com o nome J.D. Harrison, escrito em uma caligrafia elegante e precisa. Ela congelou. J.D. Harrison. Não era um nome que ela ouvia com frequência, mas se lembrava. Todo mundo se lembrava. Anos atrás, estava em todos os noticiários. Robert D. Harrison, o sócio oculto por trás das maiores aquisições de terras e petróleo da região, o homem que silenciosamente acumulou um império aos 35 anos e depois desapareceu. Desaparecido, disseram, depois que sua noiva morreu em um acidente de avião particular a caminho de uma festa beneficente. Rumores se espalharam. Luto, escândalo, culpa, traição. Alguns alegaram que ele perdeu tudo em uma compra silenciosa. Outros sussurraram que ele havia encenado a própria morte. Eli olhou fixamente para o envelope e, em seguida, puxou os documentos. Títulos, escrituras, documentos de fideicomisso e cartas de advogado. A maioria trazia a assinatura dele. Robert. Mas não apenas Robert. Seu coração disparou. Ela desceu a escada, com as mãos trêmulas, e foi direto para casa. Precisava de confirmação. Ligou seu laptop antigo, pesquisou o nome no Google e lá estava ele. Uma versão mais jovem, barbeada, mais elegante nas bordas, vestida com ternos que valiam mais que sua caminhonete. Mas os olhos eram os mesmos. Era ele, Robert. Robert D. Harrison, o homem que possuía metade do estado, o homem que dormia em seu beliche, o homem que não amava há anos. Ela o encontrou no pasto mais tarde naquela noite, verificando a cerca com um dos potros mais jovens o seguindo como uma sombra. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, lendo seu rosto antes que ela dissesse uma palavra. Você encontrou, disse ele baixinho. Eli não respondeu. Ela ficou parada ali, com os papéis na mão, a traição na voz. Você mentiu para mim, Robert suspirou lentamente. Eu não menti, só não contei. Você me deixou acreditar que era um cowboy errante, um vagabundo com passado tranquilo e alguns arrependimentos. Você me deixou confiar em você. Eu nunca pedi, disse ele, sem ser rude. Mas você sabia que eu pedi. Ele assentiu. Sim.
Eli andava de um lado para o outro, com a voz trêmula. Você é Robert Harrison. Você é o cara que desapareceu depois que seu império ruiu. Ele não ruiu, respondeu ele. Eu me afastei. Ela se virou para ele, com um olhar penetrante. Por quê? Ele fez uma pausa. Porque eu construí algo que pensei que mudaria o mundo. E quando o mundo destruiu, não me restou nada além do silêncio. Ela não falou. O vento soprava suavemente ao redor deles, agitando a grama seca. Robert se aproximou. Eu nunca quis te enganar. Eu só queria ser outra pessoa por um tempo. Um lugar onde as pessoas não vissem dinheiro, legado ou fracasso. Eles viram um homem com um martelo e um cavalo, disse ela, com a voz amarga. E você deixou. Eu deixei. Eli olhou para baixo, os papéis tremendo em suas mãos. Você disse que estava correndo em direção à paz. Mas você ainda está correndo, Robert. Mesmo aqui. Eu sei, disse ele. E me desculpe, ela olhou para cima, com lágrimas queimando. Não me importa quem você era, mas me importava com quem eu pensava que você era. Eu ainda sou ele sussurrou. Ela balançou a cabeça. Não sei mais quem você é. E com isso, ela se virou e foi embora, deixando parado na luz que se esvaía, sem nada em suas mãos além de arrependimento. Atrás dele, o potro soltou um suave vini. Robert não se moveu porque, pela primeira vez em anos, percebeu o que significava ser visto e o quanto custava se esconder. Eli foi embora antes do nascer do sol. Ela não deixou um bilhete. Não olhou para trás. A caixa de documentos permanecia intocada sobre a mesa da cozinha, um monumento silencioso a tudo o que ela pensava saber e a tudo o que agora questionava. Ela arrumou apenas uma mochila e dirigiu sua caminhonete reserva até a cidade, precisando de espaço, de ar, de algo que não fosse Robert Harrison. Ela odiava aquele nome porque significava que tudo o que sentia, cada centelha de confiança, de conexão, era construída sobre uma meia-verdade. O homem que a ajudava e montava suas éguas ariscas em silêncio não era apenas Robert. Ele era um milionário escondido. Um homem com mais poder do que aquele que demonstrava. Um homem que observava o mundo por trás das sombras e a fazia acreditar que não tinha nenhuma. Nos limites da cidade, ela reservou um quarto em uma pequena pousada à beira da estrada e tentou não pensar, mas o silêncio era mais pesado ali do que no pasto. Mais tarde naquele dia, ela passou pela loja de ferragens na rua principal e parou a ouvir seu nome sussurrado atrás dela. Eli, você viu o noticiário? Ela se virou e encontrou um fazendeiro mais velho que reconheceu vagamente. Thompson, talvez. Ele ergueu um jornal local amassado. Mais 2 famílias pressionadas a vender. Rei Aston expande sua área de desenvolvimento. Ela o arrancou da mão dele. A manchete era ruim. O artigo era pior. Rei Aston, seu ex, estava comprando terras rápido demais. Todas as famílias que receberam um de seus convites ou deixaram a cidade discretamente ou se envolveram em batalhas judiciais que não podiam arcar. Ele não estava apenas ameaçando agora. Ele estava executando. A última frase a fez revirar o estômago. Executando sem resistência. A Eastern Development espera iniciar a construção dentro de 3 meses no extremo sul de Silver Bend, sua terra, seu lar. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A pressão, as ameaças, a invasão, os ataques direcionados. Rei não estava vindo só atrás dela. Ele estava varrendo o vale, sufocando com um ato de cada vez, e ela havia se afastado do único homem que poderia detê-lo. Naquela noite, o vento soprava forte do lado de fora da janela do motel. Eli estava sentada à pequena escrivaninha, olhando para o jornal dobrado ao lado do jantar intocado. Cada lembrança de Robert girava em sua cabeça. Sua força silenciosa, o jeito como ele sempre se levantava ao amanhecer, as cicatrizes nos nós dos dedos, a tristeza em seus olhos. Ele não havia mentido para machucá-la. Ele havia se escondido para proteger o pouco de si que lhe restava. E ela havia fugido, não porque ele não fosse quem dizia ser, mas porque, no fundo, ele havia se tornado alguém que ela poderia amar. E isso a aterrorizava. Mas agora o amor não era mais o ponto. Rei estava vencendo, e Eli precisava de alguém que não apenas se importasse, mas que também lutasse. Ao amanhecer, ela voltou dirigindo. O rancho estava silencioso. O portão da frente estava aberto. O ar cheirava poeira e cavalos, e a algo mais profundo, algo como retornar. Ela o encontrou no celeiro. Robert estava escovando um dos potros, com as mangas arregaçadas, movimentos firmes, como se nada tivesse se quebrado entre eles. Ela não disse nada a princípio, apenas ficou ali observando.
Ele se virou e, quando seus olhares se encontraram, não havia raiva, nem exigência, apenas espera. Eu li as notícias, disse ela. Ele assentiu. Ele está se movendo mais rápido do que pensávamos. Eu sei. Ela se aproximou. Eu me afastei. Eu também sei disso. Houve uma longa pausa, sua garganta se apertou. Não voltei para um pedido de desculpas ou uma explicação. Robert olhou para ela atentamente. Então por que você fez isso? Porque eu preciso de você, disse ela. Não apenas do homem com uma chave inglesa e uma voz suave. Eu preciso de Robert Harrison. O homem que construiu metade do estado. O homem que pode deter Rei antes que ele queime tudo. Seus olhos se suavizaram. Tem certeza? Não tenho certeza de nada, disse ela. Exceto que você nunca parou de lutar. Mesmo quando ninguém viu, ele se adiantou. E eu nunca parei de querer proteger este lugar ou você. Eli piscou para conter as lágrimas. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela. Robert pegou uma pasta do banco. Um arquivo legal marcado em negrito. Easton Holdings LLC. Fazemos um plano, disse ele. E então o fazemos em voz alta. Juntos, eles saíram para a luz da manhã. Rei tinha poder, mas eles tinham um propósito. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para vencer. 3 dias depois, o antigo salão de reuniões da cidade estava lotado. Robert estava na frente, com as mangas arregaçadas, gravata tiracolo, a voz baixa, mas clara. Um grande cavalete atrás dele exibia mapas, escrituras e uma série de conexões, nomes de empresas de fachada, transferências imobiliárias e registros financeiros que levavam inevitavelmente a um homem. Rei Aston Eli estava ao lado dele, observando a multidão. Fazendeiros, professores, pecuaristas, alguns irritados, outros assustados, todos cansados de ficar quietos. Sei que não dei motivos para vocês confiarem em mim, disse Robert. Mas todos vocês sabem que a oferta do rei não é comercial, é pressão. Vocês já viram, sentiram. Eu já vi o que acontece quando homens como ele não são controlados, e estou farto de assistir. Ele ergueu um maço de documentos. Estes são processos judiciais para uma liminar. Eu pago os custos. Você só precisa ficar do nosso lado. A sala ficou em silêncio. Então, uma mulher mais velha levantou a mão. É mesmo, Harrison. Robert assentiu. Sim, senhora. Então por que nos ajudar agora? Ele fez uma pausa. Porque eu não ajudei antes, e eu deveria ter ajudado. Um murmúrio percorreu a sala. Uma a uma, as pessoas concordaram e se levantaram. Ao final da hora, 25 assinaturas já estavam na papelada, o suficiente para paralisar o projeto de rei, mas todos sabiam que ele não aceitaria isso de braços cruzados. Naquela noite, Robert andava de um lado para o outro no celeiro, com o telefone encostado no ouvido. Nós entramos com o pedido. A liminar entra em vigor logo de manhã, disse ele. O que significa que Rei está sem opções, a menos que use a força. Ele desligou. Eli estava parada na porta. Acha que ele vai aparecer? Robert assentiu. Ele precisa. À meia-noite, o som de motores cortou o silêncio. Eli sentiu um aperto no estômago. Eles chegaram. Robert entregou a ela uma lanterna e um walkie-talkie. Saia pelos fundos. Ligue para o xerife Lang. Conte a ele o que está acontecendo. Eu não vou te deixar. Não estou pedindo, disse ele. Mas ela não se mexeu. Robert expirou. Então, fique por perto. Eles saíram para as sombras. Faróis brilharam do outro lado do pasto. Pelo menos 3 caminhões. Figuras saltaram. Lanternas varrendo a terra. A voz de Rei soou fria e arrogante. Robert, venha cá. Nós dois sabemos que esta terra não significa nada sem sangue. Robert apareceu, a espingarda baixada, mas pronta. Você fez o seu movimento. Agora recue, rosnou R.Y. Acha que a papelada vai me impedir? Não, disse Robert. Mas testemunhas vão. Sirenes ecoaram ao longe. R.Y. xingou. Você chamou a polícia. Robert apertou o aperto. Não, ele fez isso. R.Y. se virou no momento em que ela saiu atrás dele, com o rifle apontado. Para trás, R.Y. Ele avançou. Um tiro ecoou pela noite. Rei caiu de joelhos, agarrando o flanco, seus homens dispersos na escuridão. Eli correu até Robert, com o coração disparado. Você está bem? Ele assentiu,
embora um corte sangrasse em sua têmpora. Quase. Segundos depois, as viaturas do xerife avançaram pela estrada. Luzes azuis e vermelhas cortavam a poeira. RY foi preso na hora. Arma sem registro, tentativa de agressão, tráfico de drogas. Os policiais não precisaram ser convencidos. Quando o sol nasceu em Silver Bend, a batalha judicial estava apenas começando. Mas o pior da guerra já havia passado, e eles haviam vencido a primeira batalha juntos. Robert ficou mais lento na semana seguinte. O corte acima da têmpora estava costurado, as costelas machucadas, enfaixadas, mas Eli percebeu que a dor tinha um jeito de se instalar em mais do que apenas os músculos. Ela percebeu isso na maneira como ele ficou parado um pouco tempo demais na cerca, observando o vento puxar a grama, no tamanho discreto que ele deixava escapar quando pensava que ela não estava olhando. Mas ele nunca reclamou, e ela nunca saiu do seu lado. Trabalharam em ritmo novamente, como se nada tivesse quebrado entre eles, alimentando os cavalos, caminhando pelo pasto, cuidando da pequena horta atrás do celeiro. Mas havia algo mais suave agora em seu silêncio, algo compreendido. Certa noite, enquanto o sol se escondia atrás das colinas e pintava o céu com listras quentes de pêssego e rosa, Eli o encontrou sentado perto do curral, escovando a poeira com movimentos lentos e constantes. "Você vai mimá-la", disse ela com um sorriso suave. "Ela merece", respondeu Robert, passando a mão pelo pescoço do prefeito. "Todos nós merecemos de vez em quando." Eli se juntou a ele no banco, cruzando as mãos no colo. "Você já pensou no que vem a seguir?" perguntou ela. Robert não respondeu de imediato. "Todos os dias." E ele olhou para ela, com um olhar firme. "Eu costumava achar que tinha vocação para construir coisas, negócios, projetos, impérios. Mas ultimamente, ele se perdeu, o olhar vagando em direção às colinas. Eu só quero construir algo duradouro, algo tranquilo, algo verdadeiro." Eli engoliu em seco. "Você construiu?" Robert enfiou a mão no bolso do Robert e tirou uma caixinha surrada. Não era veludo, não era novo, apenas simples como tudo nele. Ele o abriu e revelou um anel de prata, delicado, feito à mão, com uma única e tênue gravura no interior. Ela reconheceu a letra imediatamente. Era a letra de sua mãe. De alguma forma, ele havia tirado uma linha de um antigo cartão de aniversário que ela havia deixado na mesa da cozinha e a gravado. "Volte para casa quando estiver pronta." Eli prendeu a respiração. Robert não se ajoelhou. Não fez nenhum discurso. Apenas a olhou, os olhos cheios de uma honestidade silenciosa e crua. "Faz anos que não amo", disse ele suavemente. "E eu não achava que voltaria a amar. Não assim. Não onde importasse." Eli piscou para conter as lágrimas. "Não preciso de uma igreja", acrescentou. "Não preciso de uma multidão. Só preciso de você." E do som das suas botas na varanda todas as manhãs. Ela riu em meio às lágrimas e assentiu, com a voz trêmula. "Sim." Robert colocou o anel em seu dedo. Serviu como se sempre tivesse estado esperando por ela. Ficaram ali sentados por mais um tempo enquanto a noite se aproximava, as estrelas piscando uma a uma. Sem alarde, sem ostentação, apenas duas pessoas em silêncio, escolhendo uma outra completamente. Depois de todo o barulho, depois da briga, depois da longa estrada de luto e corações guardados, eles voltaram para casa, e desta vez ficariam. Um ano depois, as colinas de Silver Bend estavam mais verdes do que em décadas. Uma chuva suave de primavera caíra, arrancando flores silvestres da terra compactada. Cavalos vagavam pelo pasto, suas crinas esvoaçando ao vento. Risadas ecoavam do celeiro. Vozes de crianças, leves e cheias de vida. O rancho não era mais apenas um lar. Era um refúgio. Eli estava na varanda, com o bebê dormindo aconchegado contra o peito em um cobertor de lã. Sua filha, Ren, tinha a testa firme do pai e a teimosia silenciosa da mãe. O bebê se mexeu levemente enquanto Eli observava um grupo de adolescentes selando cavalos sob a orientação de 2 voluntários. Do outro lado do campo, Robert caminhava ao lado de um menino de cerca de 10 anos, segurando as rédeas de uma égua paciente. Ele se movia mais devagar agora, não pela idade, mas por propósito, como se cada passo importasse. O menino riu de algo que Robert disse, e Robert bagunçou seu cabelo. Era isso que eles haviam construído. Após a tempestade da queda de rei e as batalhas judiciais que se seguiram, a comunidade se uniu. Pessoas que Eli jamais imaginou que estariam na mesma sala, agora trabalhavam lado a lado. O rancho se tornou um centro sem fins lucrativos que oferece ecoterapia para veteranos, jovens em situação de risco e famílias que haviam perdido muito.
Robert nunca colocava seu nome em nada. Ele não queria atenção. Só queria retribuir. Ellie desceu os degraus da varanda, com cuidado, mantendo a cabeça de Hen sob a mão. Robert a viu do outro lado do curral e sorriu. Aquele sorriso tranquilo que ainda desfazia todas as vezes. Bom dia, Sra. Harrison, ele chamou. O senhor está atrasado para o café da manhã, Sr. Harrison. Ele a encontrou no meio do caminho, beijando-lhe a testa delicadamente antes de espiar o bebê adormecido. Ela está desmaiada, como o pai depois do serviço de cerca. Robert riu baixinho. Bonito. Caminharam juntos, a luz dourada aquecendo a terra ao redor. Uma placa rangeu suavemente perto da entrada do rancho, recém-lixada e repintada com carinho. Estava fixado no poste original que seu pai havia instalado décadas atrás, com um novo nome gravado profundamente na madeira. Harrison Reed, onde voltamos à vida. Robert olhou para ele e soltou um suspiro lento. Acha que seu pai teria gostado? Ellie assentiu. Ele teria gostado de você. Os olhos de Robert se suavizaram. Levei tempo suficiente para merecer isso. Ela estendeu a mão para ele. Você a conquista no momento em que fica. Ficaram ali por um tempo, observando o vento soprar pelas colinas. A filha se aconchegava entre eles, o rancho vivo, com som e espírito. Eles haviam perdido muito, mas haviam construído mais, não com aço, petróleo ou poder, mas com amor, com verdade, com a decisão silenciosa de continuar escolhendo um ao outro dia após dia, não importava como o mundo girasse. Enquanto o sol nascia sobre Harrison Reed, ele olhou para Robert e sorriu. Vamos cavalgar, sussurrou ela. Ele assentiu. E juntos, com Hen aconchegado em segurança contra o peito da mãe, selaram 2 cavalos e cavalgaram lentamente pela trilha da serra em direção ao mesmo topo da colina onde Robert outrora observara a terra, sozinho, pensando que nunca mais pertenceria àquele lugar. Mas agora, no topo, ele olhava para baixo não como um andarilho ou um fantasma de quem fora, mas como um marido, um pai, um homem que havia voltado à vida, exatamente onde deveria estar. Às vezes, as histórias de amor mais poderosas não nascem de grandes gestos ou começos perfeitos, mas de pedaços quebrados, reconstruídos lentamente por mãos firmes e corações tranquilos. Robert e Ellie não se encontraram apenas. Eles encontraram cura, propósito e o tipo de lar que não se compra, apenas se constrói. Porque o amor verdadeiro, não se trata de quem você era. Trata-se de quem vocês escolhem se tornar juntos. Se esta história te emocionou, se te lembrou que até o coração mais solitário pode encontrar o caminho de volta para o amor, então, por favor, considere assinar o Solstirring Stories. No Solstirring Stories, trazemos histórias emocionantes e tocantes que nos lembram de uma verdade simples: nunca é tarde para recomeçar. Inscreva-se, ative o sino de notificações e junte-se à nossa crescente comunidade de apaixonados por histórias que acreditam em segundas chances e no amor profundo da alma. Obrigado por assistir e lembre-se, onde quer que você esteja, alguém está esperando para voltar para casa com você. Histórias comoventes.